Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Você que ainda não é inscrito no canal, eu peço que os irmãos inscrevam nesse canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu joinha, para que esse canal venha crescer e venha alcançar mais e mais vidas, Eu sou o pastor Maciel, sou fundador da Igreja Pentecostal Princípio de Deus. E neste momento eu estou fazendo mais esse vídeo para compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive quando eu estava no mundo. Uma experiência de uma visão a qual o Senhor me deu, o que iria acontecer quando o Senhor Jesus voltasse e levasse a igreja para os céus. Meus irmãos, quando eu era mais novo, eu tive envolvimento com muitas coisas erradas e fui usuário de droga, bebida, passei por muitas situações difíceis na vida, fiquei preso por um tempo e eu estava nessa época, numa situação muito delicada na minha vida, sabe? Não tinha mais solução para mim só era a morte. Mas o Senhor, aleluia, Ele tinha uma promessa na minha vida. E eu lembro, de uma certa vez, eu tinha amanhecido, nas bebidas, nas coisas erradas. E quando estava clareando, para clarear o dia, eu estava ali onde que eu morava, tinha uma parte de mata, e eu passei aquela mata para atravessar para o outro lado. E eu pedindo a misericórdia para Deus, porque eu queria mudar de vida, queria, ser diferente, queria começar algo novo, mas eu não tinha força. E eu lembro que quando eu olhei para o céu, veio um clarão no meu rosto. E depois que vem aquele clarão no meu rosto, meus irmãos, eu já não me sentia mais a mesma pessoa. Parecia que o mundo tinha mudado totalmente. Parecia que não era o mesmo mundo que eu estava. Era um mundo diferente, era um mundo com vazio. Não tinha mais aquele vento, aquela presença boa que a gente sente, quando a gente fica assim em algum lugar, debaixo de uma árvore, Era um lugar que parecia que a morte estava em todo lugar. Todo lugar você sentia aquela presença do mal. Eu creio que alguém que está assistindo esse vídeo também já teve esse sentimento de sentir o mal em algum lugar. E naquele momento eu não sentia só no lugar. Eu estava andando, eu atravessei pelo aquele mato e eu não parava de sentir mais aquela presença ruim. E quando eu comecei a andar pelas ruas, eu tive certeza que o Senhor tinha voltado a buscar a sua igreja. Eu tinha certeza que tinha acontecido o arrebatamento e eu tinha ficado. E eu comecei a pedir misericórdia, falando para Deus, Deus, eu fiquei, Senhor, eu fiquei. O Senhor veio buscar a sua igreja e eu fiquei. E eu comecei a ficar desesperado, meus irmãos. E eu andava pelas ruas e eu olhava as pessoas, tudo estranho, esquisita, parecia que as pessoas eram zumbi, parecia que as pessoas eram umas pessoas mortas-vivas, sabe? Não tinha mais a alegria, não tinha mais a esperança no rosto das pessoas. E eu conseguia ver no rosto das pessoas, na testa das pessoas, escrito o número 666. E eu olhava aquela cena, irmãos, era coisa terrível. E eu tinha certeza, aleluia, que o Senhor tinha vindo buscar a igreja e o anticristo já estava, aleluia, dominando o mundo. E eu pedia misericórdia para Deus e eu desesperado e andava para lá, andava para cá. E a cada lugar que eu andava eu sentia a presença do mal e eu tinha certeza que a igreja tinha sido arrebatada. E daí vem na minha mente de um pastor que eu conhecia, o pastor Marcos, que era da igreja a qual eu tinha vez que eu frequentava de vez em quando. E daí veio na minha mente de ir na casa do pastor Marcos. E eu estava num lugar que era meio longe, eu fui indo.
conforme eu estava indo para chegar na casa do pastor Marcos, eu vi as pessoas, irmãos, com aquele sinal na testa, e eu ficava cada vez mais desesperado. E eu fingia que eu não estava vendo, para não chamar atenção. E eu cheguei até a casa do pastor Marcos, e eu comecei a bater no portão, um portão de chapa. E eu falei, não é possível que o pastor Marcos esteja aqui, ele deve ter ido também arrebatado, né, com a igreja. E por incrível que pareça, o pastor Marcos estava lá. Ele abriu o portão e eu comecei a conversar com ele. Eu não entendia nada do que ele falava coisas com coisas, irmãos. E eu ficava tão desesperado assim, eu não estava entendendo nada, só aquela tristeza tomando conta do meu coração, aquele desespero. E eu fingindo que nada estava acontecendo, mas eu sabia que eu tinha ficado. Eu sabia, eu tinha certeza que o Senhor tinha arrebatado a igreja e eu tinha ficado. E daí eu ali com o pastor Marcos conversando, e ele falando coisa com coisa, eu não entendia nada, e eu sabia que também ele tinha ficado, e fiquei ali um tempo conversando com ele. E daí eu peguei, saí dali e fui indo para outro lugar, fui andando pelas ruas. Daí eu não sabia mais o que fazer, meus irmãos, eu não sabia. E daí ali tinha um rio, né, que era na beira do rio, eu andando pela beira do rio, eu fui indo, passei por um monte de lugar que eu nunca tinha passado antes, sabe? Assim, parecia que não era eu que estava indo, era o Espírito, e hoje eu tenho certeza que era o Espírito Santo de Deus que estava me levando mesmo. Daí, meus irmãos, vendo aquela situação, aquele desespero, irmãos, que eu tinha ficado, eu fui parar do outro lado da vila, do outro lado, mas bem longe mesmo da onde da casa do pastor Marcos. E daí eu cheguei na casa de uma irmã da igreja. E quando eu cheguei na casa daquela irmã da igreja, eu contei para a irmã o que tinha acontecido, e ela olhou para mim e falou bem assim, ó: Deus te trouxe aqui para mim orar por você, porque hoje era para você morrer. Meus irmãos, ela orou por mim. Na hora que ela colocou a mão na minha cabeça e começou a orar, eu perdi minhas forças, caí no chão. Eu não caí no chão endemoniado, eu caí no chão fraco. E na hora que eu caí no chão, a minha mente voltou, a minha visão voltou normal. E eu caí na realidade de novo. E eu comecei a chorar. E daí ela contou para mim que Deus tinha falado com ela na hora que eu cheguei ali na casa dela. Deus tinha falado com ela para pedir para mim entrar na casa dela, porque ela não tinha por costume de chamar ninguém para entrar na casa dela. E daí ali na sala ela orou por mim, e ela falou para mim que Deus tinha falado que ela orar por mim, porque Deus estava dando um livramento de morte para mim. E irmãos, por incrível que pareça, depois que passou aquele tempo ali, né, eu comecei a voltar para a igreja, eu comecei a frequentar a igreja que eu frequentava ali, que era desse pastor Marcos, que era próximo da minha casa, mas eu não tinha força para continuar. Passado mais ou menos ali uns dias, uns 3 dias mais ou menos, eu fui pela beira do rio conversar com os conhecidos meus, e eles falaram para mim que tinha uns caras querendo me matar tal dia. E esse tal dia, irmãos, era bem esse dia que o Senhor, aleluia, me mostrou essas coisas. Então, aleluia, nesse dia que o Senhor mudou a minha visão, mostrou as coisas que estavam acontecendo, foi o próprio Espírito Santo de Deus que me conduziu para outro lugar, para que eu não, aleluia, não se deparasse com aquelas pessoas que estavam ali para tirar a minha vida. E eram várias pessoas que estavam ali naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, para tirar a minha vida. Então, irmãos, é um testemunho tremendo. E eu sei que Deus, aquele dia, Ele me livrou da morte. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, aquele dia o diabo tinha ceifado a minha vida, aleluia. Depois eu fui pesquisar, conversar com muitas pessoas, e era bem a verdade mesmo, irmãos. Tinha umas pessoas, uns adeptos do inimigo, do demônio, né, que estava querendo ceifar a minha vida. Mas o Senhor, pela infinita misericórdia, o Senhor, através do Espírito Santo dele, me conduziu, aleluia, pelo caminho, para o outro caminho, para que eu viesse estar naqueles lugares
e aleluia, e o inimigo não conseguiu, aleluia, tirar a minha vida. Então, eu quero compartilhar, aleluia, com os irmãos essa experiência e dizer para todos que vão assistir esse vídeo, irmãos, vamos se apegar com o Senhor, vamos se humilhar perante o Senhor, vamos dar mais crédito às coisas de Deus, vamos, aleluia, buscar ao Senhor enquanto Ele está por perto, invocar o nome dEle enquanto Ele está próximo, aleluia, porque virão os dias difíceis, irmãos. A palavra de Deus tem se cumprido, aleluia. E vai ser muito triste, meus irmãos, para aqueles que ficar no arrebatamento. Vai ser muito triste, porque eu tive a experiência de ver como que vai ser, um pouquinho do como que vai ser, depois que o Espírito Santo de Deus não tiver mais nessa terra. Não vai ter mais as igrejas abertas, irmãos. Nós não vamos poder mais sentir a presença de Deus, aquela presença gostosa de esperança, aquela coisa boa, sabe? Aquela alegria no coração. Isso já não vai mais ter, porque o Espírito Santo já não vai mais estar aqui. Então, vamos aproveitar, aleluia, este momento. Vamos aproveitar, aleluia, essa oportunidade a qual o Senhor nos dá, que é a oportunidade de sermos salvos pela graça, a qual nosso Senhor Salvador Jesus Cristo pagou um alto preço. Então, segura bem forte nas mãos do Senhor e peça para Ele te ajudar, aleluia, para você continuar no caminho certo até que Ele venha. Eu agradeço a todos que vão assistir esse vídeo e que Deus venha te abençoar grandiosamente no nome de Jesus Cristo.